Bom dia, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindo aí a mais uma aula de ciências. Nessa aula, nós vamos fazer a revisão para a nossa prova, certo? Vamos iniciar com a retomada do conteúdo, primeiro fazendo a correção das páginas 36 da apostila e 60 a 62 do caderno de atividades. Bom, agora responda as questões. Nessa atividade, o gnomo foi usado para encontrar os pontos cardeais. Será que ele também poderia ser usado como um relógio de sol? Justifique sua resposta. Então, sim, pois a posição e o tamanho da sombra podem ser usados para indicar as horas do dia. No entanto, com o passar dos dias, a sombra começa a se formar em posições diferentes. Isso acontece devido ao movimento anual do Sol. 2. A linha traçada entre a base da haste até o terceiro palito indica a direção norte-sul. Mas como você fará para saber qual lado é o norte e qual é o sul? Então, se posicionar com o braço direito voltado para a direção em que o sol surge, ou o esquerdo voltado para o lado em que ele se põe. Nesse caso, o norte estará à frente deles. E também pode ser usado uma bússola, não é isso? Terceira, se quiser saber a direção leste-oeste, o que você pode fazer? Pode se posicionar com o braço direito voltado para o lado em que o sol surge ou o esquerdo voltado para o lado em que ele se põe. O leste estará à direita. Quarta questão. Os pontos cardeais indicados pelo gnomo têm a mesma localização que os indicados pela bússola? Sim, os dois instrumentos indicam as mesmas direções. Quinta, o gnomo pode ser utilizado para se orientar durante um dia ensolarado. E durante a noite, como é possível se localizar? Durante a noite, a localização ela pode ser feita pela observação das constelações, como o Cruzeiro do Sul no hemisfério sul. Quarta questão. As diferentes fases da Lua são resultado do movimento de revolução que ela realiza em torno da Terra. Nessa trajetória, dependendo da posição em que a Lua estiver ao redor da Terra, podemos ver a reflexão de luz que ela emite. Letra A. Como conseguimos enxergar a Lua no céu se ela não produz luz? Então, a Lua ela fica visível no céu porque sua superfície reflete a luz do Sol. B. Recorte as imagens das fases da Lua que estão no fim da página e cole-as nos espaços correspondentes do esquema a seguir. Então, vocês iriam colocar as 4 fases da Lua em cada um desses espaços aí, Então, a primeira aí, fase de quarto minguante, fase cheia, fase de quarto crescente e fase nova, certo? Então, verifiquem aí se vocês fizeram direitinho. Na quinta questão, diz assim: o calendário criado pelos antigos egípcios era baseado nas fases da Lua e influenciado pelos ciclos das cheias do rio Nilo. Depois das cheias, os egípcios plantavam e no tempo certo colhiam seus alimentos. Seu calendário era dividido em 3 ciclos: Akhet, período das cheias, Peret, período de plantio, e Shemun, período de colheita. E cada ciclo durava aproximadamente 4 meses. Observe a comparação do calendário egípcio com o calendário que usamos. Então, está mostrando aí para vocês, o de cima é o calendário do Antigo Egito e o abaixo dele é o calendário gregoriano atual, que é o que a gente utiliza atualmente,
certo? Que tem os meses aí, março, abril, maio, junho, certo? E aí agora ele pergunta, no calendário do Antigo Egito, em qual ciclo você nasceu? Então você iria marcar se foi no plantio, na cheia ou na colheita, né? Aí, tia, como é que eu vou saber? Exemplo, se fosse eu nasci no mês de maio, né? Aí tem aí Shimu, que é período de colheita. Então, eu ia marcar a colheita. Então, aí é uma resposta pessoal. Vocês iam marcar de acordo com o mês que você nasceu, certo? Sexta questão. Nas imagens abaixo estão representados um gnomo e duas crianças sob a luz do sol, com sombras projetadas. Considerando a sombra do gnomo, responda à questão a seguir. Então, a primeira imagem aí é um gnomo, né? E nós temos duas crianças, e nessas crianças tem uma sombra. Então, ele pergunta, em qual das imagens, A e B, a sombra da criança parece estar na mesma posição que a sombra do gnomo? Qual é? Justifique sua resposta. Então, gente, a imagem B. Provavelmente, as duas fotografias foram feitas no mesmo horário e com o sol posicionado no mesmo local, certo? Sétima questão. Observe a imagem a seguir. Sobre ela, sabemos que o sol surge há algumas horas, atrás do skatista, e por isso a sombra dele está projetada para a frente. Com base nessas informações, assinale com um X a bússola cujo ponteiro aponta corretamente para o norte. Então, aí, aqui está representando corretamente é a segunda imagem, a segunda bússola, certo? Oitava, analise a ilustração que mostra o sol surgindo pela manhã. Em seguida, complete as frases indicando os pontos cardeais correspondentes. Então, na letra A diz assim, a casa do menino fica a, e aí? Oeste. Letra B, o sol está a leste. Letra C, atrás do menino está o sul. O menino está olhando para o norte. Letra E, se o menino estivesse usando uma bússola, ela apontaria para a montanha onde fica o norte. É isso? Então, verifiquem direitinho se vocês acertaram aí. Gente, a gente encerra aqui a nossa correção da atividade que foi passada na aula anterior e agora a gente vai fazer uma revisão do conteúdo para a nossa prova, certo? Tia Joyce colocou aqui alguns pontos mais importantes para a gente rever. Então, o tema do nosso capítulo, né, agora para essa prova, é o céu marca o tempo. Então, vamos começar estudando aí o sol e o dia. Atualmente, sabemos que o movimento diário do sol é aparente, ou seja, o sol não se move de leste para oeste. Temos essa impressão porque a Terra gira em torno de um eixo imaginário, como um peão gira ao redor de si mesmo. Esse movimento é chamado de rotação e dá origem aos dias e às noites. Então, gente, aí foi a primeira coisa que a gente estudou. Que a Terra ela faz um movimento, né? Ela gira em torno de um eixo imaginário, né? Ele dá exemplo de um peão, que ela faz um movimento semelhante ao movimento de um peão. Esse movimento ele é chamado de movimento de rotação e ele determina os dias e as noites. É isso? Então, está mostrando para vocês aí a representação do movimento de rotação de um peão, que é semelhante ao movimento de representação do movimento de rotação da Terra, certo? Mostrando também para vocês esse eixo imaginário. Então, lembrando que o movimento de rotação é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo e ele determina o dia e a noite. Então, ele dura 24 horas, determina o dia e a noite, certo?
Você sabia? À medida que o Sol muda de posição no céu, a sombra das pessoas, das árvores e de todos os objetos também muda de posição na Terra. Então, em algum momento da história, as pessoas perceberam que o movimento das sombras poderia ser usado para identificar qual período do dia se estava. Assim foi criado o relógio do Sol. Se uma pessoa parar no mesmo lugar em horas diferentes ao longo do dia, a sombra formada terá diferentes posições. Então, antigamente não se tinha o nosso relógio que a gente tem hoje. E uma das maneiras de ele se orientar durante o dia era através da luz do Sol, a sombra em que o Sol podia transmitir. Duração do dia. A Terra tem um formato aproximado de uma bola. Por isso, o Sol não ilumina o planeta todo ao mesmo tempo. A todo momento, há regiões que recebem luz. Então, as regiões que estão sendo iluminadas pela luz do Sol, nesse instante é dia. Enquanto as outras que ficam no escuro, do lado oposto, é noite. Certo? Então, nós temos o nosso planeta, Terra, que é em formato parecido, aproximado de uma bola. O lado que está sendo iluminado pelo Sol é dia. E o lado oposto é noite. Tá certo? À medida que a Terra gira em torno de seu eixo, no movimento de rotação, as regiões iluminadas deixam de receber luz ao mesmo tempo em que as regiões escuras passam a ser iluminadas. Isso faz com que os dias e as noites se alternem. Por exemplo, quando é dia no Brasil, é noite no Japão, pois esses dois países estão em lados opostos da Terra. Algumas horas depois, o Japão estará voltando para o Sol, onde será dia e será noite no Brasil. Então, nós temos o exemplo do Brasil e Japão. Vamos supor que aqui seja o Brasil, e o Sol está desse lado. Então, nesse instante aqui é dia no Brasil e o lado oposto, que é o Japão, que fica oposto ao Brasil, é noite, por não estar sendo iluminado pelo Sol. E a partir do momento a Terra vai se movimentando, fazendo seu movimento de rotação, e aí vai passando e vai alternando o dia e a noite, certo? Observe na imagem anterior que é dia no Brasil e que o eixo de rotação da Terra é inclinado, o que também interfere na distribuição da luz no planeta. Então, a Terra leva aproximadamente 24 horas para dar uma volta completa em torno de si mesma. Esse tempo corresponde a um período de um dia. Então, o movimento de rotação, novamente, é o movimento em que a Terra faz em torno de seu próprio eixo, determina o dia e a noite, dura 24 horas, ou seja, um dia. O Sol e o ano. Observando atentamente, é possível perceber que o Sol não surge nem se põe todos os dias exatamente no mesmo lugar. Você estudou que o Sol surge no horizonte próximo à direção leste. Na verdade, o Sol surge na direção do ponto cardeal leste apenas no início do outono e da primavera, quando a Terra é iluminada igualmente nos dois hemisférios. Veja as diferentes posições em que o Sol surge no início de cada estação do ano. Então, gente, nós temos as 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Essas estações do ano, o Sol vai surgir em diferentes pontos, certo? Então, tá aí a representação da posição em que o Sol surge em diferentes épocas do ano, tá certo? Tá mostrando aí para vocês. O que é o ponto cardeal? É o ponto de referência que indica o norte, o sul, o leste e o oeste. Ao observar a posição onde o Sol surge, é possível saber que demora aproximadamente 365 dias para ele voltar a surgir exatamente no mesmo lugar. Isso determina o período de um ano,
que é o tempo em que a Terra leva para dar uma volta ao redor do Sol. Esse movimento é chamado de translação. E o caminho que a Terra percorre ao redor do Sol denomina-se órbita. Então, gente, nós vamos estudar agora, estamos estudando o movimento de translação, que é o movimento em que a Terra faz em torno do Sol, certo? E ela dura 365 dias aproximadamente, que corresponde a um ano, certo? E o caminho que a Terra percorre ao redor do Sol, essa linha imaginária que tem aí, ela é denominada de órbita, certo? Então, tem aí, os satélites realizam um movimento de revolução ao redor dos planetas. A Lua, por exemplo, gira ao redor da Terra. Esse movimento em que a Lua, que são os satélites naturais, fazem ao redor, no caso a Lua, por exemplo, aí gira ao redor da Terra, é chamado de revolução, certo? As linhas representam as órbitas da Terra ao redor do Sol e da Lua ao redor da Terra. A Lua marca o tempo. Você estudou que o dia e o ano estão relacionados respectivamente aos movimentos de rotação e translação da Terra. O dia é determinado pelo movimento de rotação, e o ano pelo movimento de translação. E de onde vem a semana e o mês? A resposta também está no céu. Certamente você já observou a Lua. Qual era a aparência dela? Então, nós temos aí algumas aparências da Lua, exemplos das diferentes aparências da Lua que podemos observar no céu. Essas diferentes aparências da Lua são chamadas de fases. A cada dia, a Lua aparece com uma forma um pouco diferente do dia anterior. Observando a Lua, as pessoas definiram 4 fases principais. Quais são elas? Então, a fase o quê? Lua nova, lua crescente, quarto minguante e lua cheia. Então, a Lua tem formato arredondado, assim como a Terra. Ela não produz luz nem muda de forma. Ela não aumenta nem diminui de tamanho, certo? E a gente tem a impressão que acontece isso, Mas ela não aumenta nem diminui de tamanho. É a iluminação do Sol refletida na Lua que varia ao longo do mês à medida que a Lua realiza seu movimento de revolução ao redor da Terra. Assim, porções diferentes da fase da Lua são iluminadas, mudando a forma como vemos aqui da Terra, certo? Então, não é ela que muda de tamanho. Depois da fase cheia, mostrando aí para vocês um calendário, com as fases da Lua e vai falar um pouquinho sobre cada um. Depois da fase cheia, a Lua parece diminuir de tamanho dia a dia. Então, mais ou menos uma semana depois, vemos apenas um quarto da Lua na fase minguante. Na fase nova, a Lua não pode ser vista. Então, ela volta a ser iluminada gradativamente dia a dia. Quando vemos um quarto da Lua brilhando, é a fase crescente, pois a Lua está sendo cada vez mais iluminada. E, em uma semana, voltará a aparecer na fase cheia. Na fase cheia, a Lua aparece com sua fase totalmente iluminada, formando um círculo no céu. A cada aproximadamente uma semana, temos uma nova fase da Lua. E após cerca de 29 dias, as 4 fases principais voltam a se repetir. Desse modo, as semanas e os meses são determinados pela sequência das fases da Lua. Os calendários que usamos. Nós estudamos aí o primeiro calendário que a gente estudou aí, o egípcio, como eles utilizavam o calendário. E depois a gente vamos estudar o calendário indígena também. E aí o calendário que a gente usa atualmente, O calendário egípcio, estudamos, e o calendário indígena. Eu coloquei aí para vocês só o calendário que a gente tem atualmente, que a gente usa agora.
que é chamado de calendário gregoriano. Então, diferentes povos inventaram diferentes calendários. Entretanto, na atualidade, a maior parte dos países usa o mesmo calendário, chamado de gregoriano. Esse calendário leva em consideração o movimento da Terra em torno do Sol e recebeu esse nome porque foi estabelecido pelo Papa Gregório XIII, em 1582. O calendário gregoriano apresenta 365 dias, dividido em 12 meses. Os meses podem ter 30 ou 31 dias, com exceção do mês de fevereiro, que em geral tem 28 dias. No entanto, a cada 4 anos, fevereiro recebe um dia a mais. Isso acontece porque o movimento de translação da Terra leva aproximadamente 365 dias e 6 horas, mas o ano gregoriano tem apenas 365 dias. As 6 horas que sobram a cada ano são somadas, formando um dia de 24 horas, que é o dia 29 de fevereiro. Então, em 4 anos, é somada essas 6 horas que sobram a cada ano, que vai dar 24 horas e vai ter o dia 29 de fevereiro. Esse ano que tem o mês de fevereiro com 29 dias é chamado de ano bissexto, certo? Então, ele diz, você sabia? No calendário gregoriano, começou-se a contar o tempo a partir do nascimento de Jesus Cristo, no ano 1, certo? Então, nós temos aí, falando sobre o ano bissexto. O que é o ano bissexto? É o ano em que, nesse ano, tem o mês de fevereiro com 29 dias. Por que tem esse dia 29? Porque a cada ano, sobra 6 horas, que não é contado no nosso calendário. Então, é somado 4 anos, 6 vezes 4, 24. Aí, um dia a mais, que é o dia 29 de fevereiro, em 4 anos. O céu como mapa. No capítulo anterior, ao estudar os biomas, você analisou mapas do Brasil e do mundo. No entanto, os seres humanos nem sempre puderam contar com esse recurso. Levou muito tempo para que a humanidade desenvolvesse mapas precisos como os que existem atualmente. Na antiguidade, os mapas eram bastante distorcidos e incompletos. Para navegar, os marinheiros usavam o céu como mapa para poderem se orientar e saber em que direção seguir. Mas como eles faziam isso? Uma maneira era observando as estrelas. Assim, eles poderiam identificar os pontos cardeais. Por exemplo, no hemisfério sul, onde fica o Brasil, as estrelas da constelação, região do céu que parece formar figuras, do Cruzeiro do Sul, são usadas para saber onde está a direção sul. Observe como isso é feito no esquema a seguir. Então, gente, eles não tinham mapas como a gente tem hoje e eles se orientavam através da constelação, que é o conjunto de estrelas, As figuras que eles achavam semelhante iam se orientando por eles, Um deles aí, ele fala que é o Cruzeiro do Sul, que está no hemisfério sul, onde fica o Brasil. Uma vareta no chão. Um dos primeiros instrumentos astronômicos inventado pelo ser humano que se tem registro era bem simples, apenas uma vareta fincada no chão, no solo. Esse instrumento era chamado de gnomo. Mas para que serve um gnomo? Mesmo simples, o gnomo era usado para saber quando o novo ano começava, onde ficavam os pontos cardeais e até mesmo as horas do dia. Em um relógio de sol, analisando a direção e o tamanho da sombra que o gnomo projeta no chão, é possível saber as horas. Então, está mostrando aí para vocês o gnomo, para que era usado na época, Não se tinha um relógio e ele era usado aí para
observar, né, o Sol. Bússola. Há quase 1000 anos foi desenvolvido pelos chineses outro instrumento, chamado de bússola, para identificar os pontos cardeais. Desde então, a bússola tem sido usada por navegadores e exploradores de todo o mundo e modificada, ficando cada vez mais moderna. A bússola ela é composta de uma agulha e um mostrador com símbolos que indicam os pontos cardeais. O N, o norte, o S, o sul, L, o leste e o O, o oeste. Para usá-la, deve-se movê-la até que a agulha aponte para o símbolo norte. Dessa forma, é possível saber a direção dos demais pontos cardeais. Então, a gente iniciou estudando que o primeiro foi o gnomo, o relógio do sol, depois a bússola, e hoje a gente tem o GPS. Então, ele diz, você sabia? Com o passar do tempo, o ser humano inventou instrumentos mais modernos e mais precisos para se orientar, como o Sistema de Posicionamento Global, chamado de GPS. O GPS utiliza informações de satélites espaciais para mostrar em que ponto da Terra estamos. Esse sistema ele é usado para fins militares, científicos e atualmente em nosso dia a dia. Alguns celulares usam esse sistema de localização para mostrar, por exemplo, em que rua estamos ou qual é o melhor caminho para chegar onde queremos ir. É isso? Então, atualmente nós temos o GPS, né? Que temos no celular, que a gente pode colocar no carro da gente e orientar por onde a gente vai para chegar mais rápido ao destino que queremos. Não é verdade? Então, gente, a gente encerra aqui a nossa aula de hoje, né? Boa prova, façam a prova direitinho, com paciência, sem pressa, certo? E até a próxima aula.